Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidades, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, sigam ou vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se estiver sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. Você pode fechar os seus olhos para a gente orar? Feche seus olhos, peça ao Senhor para falar com você agora nesse momento. Fale para Deus aí no seu lugar: Deus, eu não vim até a igreja nessa noite em vão. Eu não saí da minha casa em vão. Deus, nós estamos aqui para receber o melhor do Senhor, que é a Tua presença. Fala com Teu povo, meu Deus. Pai, a Tua palavra já foi lida. Que o Senhor nos ajude agora a expô-la de forma bem tranquila, de forma fácil de entendimento. E que o Teu Santo Espírito venha ministrar no coração de cada pessoa que está aqui, de cada irmão que está nos assistindo. Fala conosco, meu Deus. Eu peço, eu clamo ao Senhor. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, como eu disse no começo, eu vou estar falando com vocês nessa noite sobre o tema do nosso ano, uma igreja frutífera. E eu quero começar com uma pergunta para que vocês reflitam nela. Você saberia dizer a diferença entre frutificar e crescimento? Aí você pode dizer: não, pastor, é a mesma coisa. Frutificar é a mesma coisa que crescimento.
Vocês acham que é a mesma coisa? O que é que vocês acham? Existe uma diferença aí? Meus irmãos, uma igreja ela pode crescer em diversos aspectos, em atividades, agenda lotada. Ela pode crescer em seguidores. Hoje nós estamos na era digital, ou seja, ela pode crescer em engajamento, pode crescer em views na internet. Mas nem sempre, meus irmãos, todo esse crescimento, e eu vou dizer um crescimento que pode até parecer que a igreja está sendo uma igreja frutífera. Às vezes a igreja está enchendo de pessoa. Às vezes não está cabendo mais pessoa dentro da igreja. E logo vem à nossa mente o quê? Essa igreja está frutificando. Nem sempre, meu querido, um crescimento numérico significa frutificação. É pelo contrário, uma igreja frutífera, ela cresce em maturidade. Uma igreja frutífera, ela cresce em transformação de vida. Uma igreja frutífera, ela cresce em dons. Ela descobre os seus dons, ela ajuda os irmãos da igreja a perceberem os seus dons. Uma igreja frutífera, ela serve. Uma igreja frutífera, ela tem pessoas que não se preocupam com picuinhas. Uma igreja frutífera, ela cresce em pessoas que querem um crescimento não para ela, mas para todos. Uma igreja frutífera não fica tirando uma fotinha na internet do culto ou da ceia e logo depois do culto vive a mesma vida. Vocês estão conseguindo me entender? O que nós queremos para a nossa igreja, meus irmãos, não é crescimento numérico. O que nós queremos para o reino não é um crescimento de pessoas. Amém por isso. Mas nós queremos vidas transformadas. Nós queremos pessoas edificadas, nós queremos famílias transformadas, nós queremos famílias restituídas, nós queremos famílias restauradas, nós queremos vidas restauradas, nós queremos pessoas que entram pela igreja e passam um ano, meses, 2 anos e essas pessoas são transformadas. O que nós queremos para a nossa igreja, não só no ano 2026, mas daqui por diante, é uma igreja com pessoas transformadas, com pessoas prostradas diante de Cristo e com pessoas prontas para servir. Desde o Éden, meus irmãos, até quando Deus escolhe o povo de Israel, até no começo da igreja, o chamado divino, para nós ele é o mesmo. Um povo que vive de tal forma que todas as pessoas que não conhecem esse Deus maravilhoso, o conheçam através das nossas vidas, através da pregação do Evangelho. O chamado continua o mesmo do Éden, o chamado é o mesmo chamado que foi para Adão e Eva, é o chamado para mim e para você, querido. Queridos, vocês acham mesmo que a nossa vida cristã, ela se limita a viver uma vida normal? Acordar amanhã, que vai ser uma segunda-feira, ir para o trabalho, chegar em casa, arrumar todas as coisas, cuidar dos filhos, já preparar por outro dia, e assim vai levando a vida. Aí um dia da semana tem um PG, a gente participa, tem uma programação da igreja, a gente participa. Aí hoje é fim de semana, agora eu vou para a igreja. Você acha que a vida cristã, o chamado de Deus para a igreja, que somos nós, se limita a isso? O que vocês acham? Olha o que John Stott vai dizer num livro, Uma Igreja Autêntica. A igreja deve ser uma comunidade de adoração, mas também uma comunidade de serviço. Uma igreja que se fecha em si mesma e não frutifica para o mundo em sua volta, nega a sua própria identidade e o seu chamado em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não fomos chamados apenas para crer em Cristo, levar uma vida normal. Mateus 7,17 diz: toda árvore que estiver em Cristo, ela produz o quê? Não ouvi os irmãos. Toda árvore que estiver em Cristo, ela produz bons. Agora reflita comigo. Olha para a sua vida. Qual fruto você tem dado? E de novo, eu vou esclarecer para a igreja. Eu não estou falando simplesmente de ganhar almas para Cristo, vidas para Cristo.
Fruto é vidas, sim, mas é transformação de caráter, é reconhecimento de dons, é exercer os dons. Por que nós temos dons e talentos? Para edificar o corpo de Cristo e glorificar? Edificar a igreja e glorificar? É para isso que é frutificação. E a pergunta vai para você. Você tem sido uma pessoa frutífera? Quando você olha para a sua vida, você fala, não, eu tenho frutificado. O apóstolo Paulo, nesse trecho que nós lemos, é fantástico, porque Romanos é um tratado teológico, não é verdade? E nós lemos o capítulo 12, que sucede os capítulos 9, 10 e 11, que são altamente teológicos. Altos debates nesses capítulos. Só que Paulo, no capítulo 12, ele vem para a prática, meu irmão. Vocês concordam comigo? Não precisa de ser um teólogo para ler esse texto e perceber isso, né? Você lê o texto, você percebe que Paulo agora ele foi para a prática. Ele saiu do campo da teoria, ele saiu do campo da discussão, ele saiu do campo da argumentação, e ele foi para qual campo agora, meus irmãos? Prática. E uma igreja frutífera, e eu quero refletir com vocês nessa noite em 3 verdades que Paulo mostra para nós no texto. E a primeira verdade é que uma igreja frutífera, ela vive em humildade e serviço. Paulo não inicia, meus irmãos, falando de estratégias. Paulo não fala de um crescimento na internet. Paulo não está falando de um crescimento pastoral, no sentido de que os pastores se tornam conhecidos. Paulo não está falando de estratégias mirabolantes, sabe? Como as pessoas ficam correndo atrás, perguntando, por que essa igreja está crescendo? Qual curso eu devo fazer? Paulo não está falando de estratégias, meus irmãos, mas antes de tratar sobre qualquer coisa, Paulo vem falar de relacionamento, meu irmão. E eu ouso dizer que uma das coisas mais difíceis para um ser humano é relacionamento, não é verdade? Vocês concordam comigo? Como relacionar com o próximo é difícil. Hoje nós temos a presença do Caleb, nosso seminarista, né, que chegou do estágio, e ele trouxe um casal de amigos do seminário. Morei no seminário 4 anos, meu Deus, que dificuldade de morar com pessoas, né, Caleb? Até já conversamos sobre isso. Até falei para ele, é Deus tratando o nosso caráter. Irmãos, eu sou organizado e parece que sempre Deus me colocava perto de pessoas desorganizadas. Relacionamento é dificílimo. Mas é a maneira que Deus escolhe para trabalhar o nosso caráter. É a maneira que Deus escolhe para trabalhar o nosso coração. É a maneira que Deus escolhe para que nós entendamos quem nós somos no corpo. Vocês já perceberam que sempre o problema do outro, ele é maior do que o meu? O erro do outro sempre é maior do que o meu, às vezes é o mesmo erro, só que o erro dele é maior que o meu. Não, ele não tem desculpa para ele, para mim tem. A frutificação espiritual, meus irmãos, sempre começa pela humildade. Onde o eu é exaltado, o fruto é sufocado. Onde a graça é reconhecida, o serviço floresce. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada façais por vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Sabe por que nós temos muitos problemas de relacionamentos, meus irmãos? Porque sempre a gente está olhando para o nosso umbigo. E esse que vos fala também está passando por esse tratamento, irmão. E por vezes, quando eu percebo alguma rusga ou faísca com alguém, ou até na minha casa, com um parente meu, com a minha esposa, eu começo a perceber se não é egoísmo meu, se não é orgulho meu. No corpo de Cristo não há lugar pro singular, é sempre plural. Não existe o eu, existe o nós. O nosso. Pai nosso.
A oração do Pai Nosso, ela é célebre nesse sentido, meus irmãos. Sempre o pronome é nós, não é eu, não sou eu. A humildade, meus irmãos, ela preserva a unidade do corpo. Onde a humildade ela impera, ela reina, nós convivemos melhor. A capacidade de pedir perdão, ela cresce, né? Porque eu reconheço que eu também errei. Sabe por que nós temos dificuldade de reconhecer o nosso erro? Porque a gente acha que sempre nós estamos certos. E Paulo, ele começa dizendo, olha, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Aos nossos olhos, nós sempre somos os melhores, e o problema é uma autoavaliação distorcida. E Paulo mostra que o padrão correto é a sobriedade. O problema de relacionamento e da humildade não imperar no corpo de Cristo é a autoavaliação distorcida, eu achar mais do que eu realmente sou. No meu caso, quando acho que o Caleb passou perto de mim agora, ele falou, nossa, você está bonito, pastor. Eu falei, desde quando eu nasci. Essa não é uma autoavaliação distorcida, é uma avaliação correta, né? Eu sou lindo. Não é verdade, irmãos? Mas eu tenho outros problemas. Eu tenho outras dificuldades, outros pecados, meus irmãos. E se eu não reconheço esse pecado meu, e se eu não reconheço quem eu sou, o relacionamento fica dificílimo. É interessante porque Paulo ele vai usar uma expressão, pensar de si mesmo além do que convém. Paulo está denunciando a tendência humana de superestimar os seus dons, de absolutizar a sua opinião, de medir a sua espiritualidade em comparação com os outros. Na igreja não tem isso, né, irmãos? Não, eu canto melhor do que essa pessoa, eu ministro melhor, eu toco melhor, eu prego melhor. Nós estamos na era da rede social e tem ótimos pastores pregando aí na internet, muito melhores do que eu, meus irmãos, muito mais inteligentes. A gente só precisa ter um cuidado com quem a gente vai ouvir. Só que tem pessoas dentro do corpo de Cristo, e Paulo está divertindo para essa igreja isso, a igreja em Roma, os crentes em Roma, para eles não acharem além do que eles são. Os meus dons são melhores. Aquele ali, ele só tem um dom, mas eu tenho 5, 6. Outra coisa que nós cometemos muito, meus irmãos, é ver quem é mais espiritual, né? Quanto tempo você orou hoje? Eu orei mais. A minha oração é mais poderosa. E vou falar uma coisa para vocês, nós alimentamos isso, sabe por quê? A gente corre atrás de profetas. Tem pessoas que vivem correndo atrás, não, eu vou em tal pessoa porque ela ora, ela vai orar por mim. Meu irmão, o véu foi rasgado, você tem livre acesso ao Senhor. Você, na sua casa, você pode dobrar o seu joelho e orar que Deus vai te ouvir. Olhem aqui para mim, a minha oração, porque eu sou pastor, não é mais poderosa do que a de vocês, não. É até pelo contrário, tem gente aqui que ora muito melhor do que eu. Se o corpo de Cristo não entender isso, meus irmãos, o corpo ele vai ruir. Olha só o que Paulo vai escrever na carta aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 a 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que fosse algo que ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Meus irmãos, é essa atitude que nós devemos ter, a de Cristo Jesus. Humildade. Sabe qual uma coisa que me encanta no corpo? Os versos 4 e os versos 5 mostram isso. É que o corpo de Cristo, ele tem uma diversidade de dons, multiforma de Deus usar. Vocês percebem que dos versos 4 versos 4 e 5,
Paulo vai dizer que da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada um com uma função específica, assim também é o corpo de Cristo. Olha o que ele está dizendo, com membros diferentes, mas todos pertencemos ao mesmo corpo. Diversidade, ela é intencional. Diferença não significa hierarquia e nem valor. Unidade não exige uniformidade. Sim, meu irmão, tem gente na igreja que tem dons diferentes, que fazem coisas diferentes, e é isso. Preste atenção nisso aqui, queridos. Quando o orgulho domina dentro da igreja, surgem divisões, disputa por espaço, cara torta, pessoas começam a virar crianças e falam, estou de mal. Como é que criança faz? Belém, nunca mais, como que é? Vira criança, eu não lembro da brincadeira. Mas vira criança, eu não estou de mal. E sabe qual é o pior disso, meu irmão? O corpo adoece. Quando a humildade governa, os dons cooperam. Os ministérios se completam. A igreja cresce de forma saudável e natural. Os dons são instrumentos para que o corpo de Cristo floresça, cresça e frutifique. É por isso que dos versos 6 a 8, Paulo vai dizer que Deus em sua graça concedeu diferentes dons, e Paulo vai pontuando diferentes dons. Paulo vai falando de vários dons, de pregação, Paulo vai usando o dom de profetizar, Paulo fala de encorajar, de liderar, de misericórdia, de amar, de servir. Por que Paulo usa todos esses exemplos? Cada dom deve ser exercido com uma atitude específica. Quem ensina, ensine com dedicação. Quem serve, sirva com zelo. Quem contribui, ou seja, quem tem uma condição financeira robusta, contribua com liberdade, sabe, com facilidade. Quem lidere com diligência. E quem é uma pessoa misericordiosa, faça isso com alegria. Vocês percebam comigo que Paulo não está fazendo uma hierarquia? Vocês concordam comigo? O apóstolo Paulo, ele não está falando que Deus, o nosso Deus bondoso e misericordioso, coloca uma hierarquia dizendo, não, o Jorge está aqui, o outro Jorge está aqui, o Anderson está aqui. Não, Paulo diz, olha, esse é seu dom, esse é seu dom, esse é seu dom, e todos estão aqui. Todos têm o mesmo fim. E qual o fim? Edificar o corpo, que é a igreja, e glorificar a Deus. Os dons, meus irmãos, eles não são dados para que nós venhamos nos gloriar neles. Cantar, tocar não é dom, é um talento, né? Mas também pode ser exercido, e também é uma graça do Senhor sobre nós. Mas a gente não deve vir aqui à frente tocar e achar que a gente é melhor do que o outro, que quando a gente ministra, esses bordões de crentes, né? Quando eu ministro, o céu desce. Porque eu sou melhor. Agora, quando eu prego, meu irmão, o Espírito Santo toma conta do lugar. Não, o dom não é para isso, o talento não é para isso. O Warren Wiersbe, ele vai dizer que, por isso que Paulo começa dizendo, Deus em sua graça. Vocês sabem o que significa a palavra graça? Favor. Favor imerecido. Ou seja, na bondade de Deus, Deus é tão bondoso que Ele nos dá dons. Na bondade dEle, Ele nos concede dons e talentos para que o corpo seja edificado. Meu irmão, preste atenção aqui em mim. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Por isso que Paulo diz, Deus em sua graça. Quando eu olho para isso, meus irmãos, sabe o que eu sinto? Gratidão pelo meu Deus. De saber que eu, um homem pecador, mau, que vivo tendo que me controlar para não pecar, Deus olha para mim e fala, eu vou te dar dom.
eu vou te dar talento. Isso é privilégio, meu irmão. E é tão bom, meu querido irmão e minha querida irmã, quando nós não temos um dom, um talento em determinada área, mas um outro irmão tem, e a gente se junta para fazer a obra do Senhor. Não é bom isso? Como é bom. Eu faço uma área, vem outro irmão, ajuda em uma área, vem outro irmão com o seu dom, com o seu talento, faz em outra área. Meus irmãos, e o corpo cresce, todo mundo trabalha. É para isso que Deus nos chama, uma igreja frutífera para a glória de Deus, entende que os dons não são troféus espirituais, que ministério não é palco, serviço não é peso, mas é um privilégio. Uma igreja frutífera, ela está cheia de pessoas que não querem ser vistas, mas ela tem pessoas que querem servir. Uma igreja frutífera, ela não tem pessoas que querem palco. É para ir lá na frente? Então eu vou. Meus irmãos, eu acho interessante quando uma pessoa procura a gente e ela acha que servir na igreja é cantar ou tocar. Parece que a única coisa que tem na igreja para fazer é cantar e tocar. E a minha pergunta para a pessoa sempre é: o que você gosta de fazer? Porque se você não canta e não toca, pode ser que ali não seja sua área mesmo, né, irmão? É por isso que aqui na igreja a gente tem a audição, com todo cuidado, carinho e amor. O irmão que vem cantar, né, ou tocar, a gente fala: irmão, vamos treinar mais um pouquinho, depois você volta? Mas tem outras áreas. Meus irmãos, sabe uma área que eu admiro e eu queria ter mais dom para isso? A recepção. Eu admiro os irmãos que ficam lá sorrindo, abraça todo mundo, porque eu não consigo fazer isso por 1 hora, 2 horas. Logo eu já saio. Eu admiro muito o pastor Giovanni nisso. Ele sustenta isso por vários dias, né, pastor? Eu não, sustento por no máximo 1. E é um dom que eu acho legal, mas eu tenho outros dons, meus irmãos. A gente tem irmãos aqui na igreja que servem com uma facilidade. Não vou ficar falando nomes para não citar ninguém, mas tem irmãos aqui na igreja que eu olho assim e falo: meu Deus, como é que serve com tanta facilidade assim? Que prazer é esse? O irmão já chega, quando tem almoço, jantar, alguma coisa na igreja, já chega e vai para a cozinha, o cara não quer nem comer. E ele serve, não é com peso não, ele serve com alegria. Tem pessoas que chegam aqui na igreja, já chegam no pastor Giovanni, ou em mim, ou em outro líder, fala: o que eu posso fazer aqui? É isso, meus irmãos. A pergunta que você deve fazer é: eu estou disposto a servir? Eu estou disposto a matar o meu orgulho? Essa é a pergunta. Porque quando eu entendo isso, que a humildade deve reinar, imperar, eu entendo a segunda verdade, que uma igreja frutífera, ela manifesta um amor genuíno em suas relações. É por isso que Paulo começa o verso 9. Acompanha comigo o verso 9. Por favor, todos, se for projetar aqui, olhe também, mas acompanhe comigo o verso 9. Olha só. Amem as pessoas sem... De novo, vamos lá, gente, vocês estão muito fracos. Amem as pessoas sem... O que é fingimento, meus irmãos? Eu poderia definir de uma forma bem simples: é um ator. Algumas traduções vai trazer até sem hipocrisia. Como é ruim a gente conviver com uma pessoa que a gente percebe que na nossa frente dá uns tapinhas nas costas e sorri, mas por trás... Essa semana eu ouvi alguém falando, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, a gente conversando e tal, eu falei para ela assim, falei: olha, eu te falo isso porque eu gosto muito de você, porque se eu não gostasse, eu largaria. E a pessoa virou para mim e falou assim: pastor, eu gosto disso no senhor, porque o que o senhor tem para falar, o senhor fala na minha cara, o senhor não fica falando aí para outras pessoas. Eu acho que eu posso até ser um pouco mais amoroso às vezes, né? Às vezes é muito duro. Mas, meus irmãos, esse que vos fala aqui na frente, vocês podem ter certeza, eu nunca vou ficar dando tapinha nas costas dos outros e por trás falando algo. O que eu tenho para falar, eu falo na cara.
com todo amor e carinho. Paulo, ele chega no cerne da questão aqui, meus irmãos, dos relacionamentos. Sabe qual é? Amor verdadeiro. Um amor genuíno. Agora ele nos mostra como devemos nos relacionar uns com os outros. No primeiro ponto, quando ele fala de humildade, ele está falando especificamente para si, para você, para ele, para mim. Agora Paulo está falando para a comunidade, para nossas relações e relacionamentos interpessoais. A frutificação espiritual, ela não pode ser desassociada de relacionamentos. É por isso que Paulo começa falando de sentimento. Mas ele não fala de caráter primeiro. Ele fala de uma transformação aqui, ó. Olha só o que diz João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. O amor cristão é a evidência visível do evangelho na vida de uma pessoa. Você pode falar para mim o que você quiser. Você pode, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para festa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Meu irmão, tem gente que é ateu e vive desse jeito. A maior evidência de alguém que se prostrou diante de Cristo é um amor genuíno. É um amor. É a capacidade que ele tem de amar mesmo aquelas pessoas que o atacam. E nós vamos ver mais na frente. Meus irmãos, onde há amor verdadeiro, há maturidade espiritual. Onde ele falta, o testemunho da igreja enfraquece. É nesse terreno de relacionamento que Paulo vem agora tocar na nossa ferida, meus irmãos. Porque o amor verdadeiro deve moldar o caráter do cristão. As nossas igrejas estão abarrotadas, né, irmãos? E quando eu falo nossas igrejas, eu estou falando das igrejas evangélicas. Olhem aqui para mim. Igrejas abarrotadas, de pessoas que só procuram as suas bênçãos. Igrejas abarrotadas de pessoas ensimesmadas. Igreja abarrotada de pessoas orgulhosas. Igreja abarrotada de pessoas que não têm a coragem de olhar para o lado. Igrejas abarrotadas de pessoas que não têm coragem de olhar com amor e com um olhar de misericórdia para alguém. Pessoas que só falam de dinheiro, só falam de riqueza, e não tem coragem de ofertar na vida do próximo. Nós vamos ver mais na frente. Pessoas que só querem para si, mas não querem para o outro. O amor, sem falsidade ou sem hipocrisia, ele não finge, ele simplesmente ama. Ele simplesmente ama. Se vocês se lembrarem bem do momento da leitura, quando a gente leu o texto, dos versos 9 até o 13, Paulo vem falar de hospitalidade, não fala? Paulo vem falar de reciprocidade, Paulo vem falar de fazer o bem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é isso que deve imperar no nosso coração. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês aqui. O amor verdadeiro não mascara o pecado. Ele protege a santidade, sem perder a misericórdia. Esses dias para trás eu falei isso, né? Que a porta da nossa igreja, das nossas igrejas, elas são estreitas para quem quer entrar, né? A pessoa veio 2 domingos, a gente já quer que ela pare de beber, pare de fumar, que ela não faça isso, que ela não faça aquilo. A gente coloca tanta regra para a pessoa, que ela fala, peraí, como que eu vou viver desse jeito? E aí, quando a pessoa começa a andar, quando o Espírito Santo começa a transformar a vida daquela pessoa, primeiro momento que ela erra, o que a gente faz? Você não serve para andar junto conosco, porque nós somos santos. Infelizmente, crente evangélico tem uma fama ruim nesse sentido, né? Vocês concordam comigo? Tem ou não tem, gente? Vamos ser sinceros. Tem ou não tem, igreja? O povo fala que nós somos orgulhosos. E é verdade, a gente acha que a gente é o melhor povo do mundo. A gente só anda com o nariz empinado. A gente acha que os outros é pagão e nós somos santões.
Meus irmãos, Deus tenha misericórdia de nós, porque o que tem caído de irmãos, essa semana, não sei se vocês viram, mais um pastor renomadíssimo, pastor Philip Yancey, se aposentou e confessou um pecado extraconjugal. Sabe por quê, meus irmãos? A gente não tem que atacar, criticar esse irmão, a gente tem que amá-lo, porque hoje é ele, amanhã pode ser quem? Pode ser eu. Há uns anos atrás eu estava aconselhando um colega, pastor meu, nessa área, e eu falei para ele, meu irmão, eu tenho muito temor de estar conversando com você aqui, sabe por quê? Hoje é você, mas um dia pode ser eu. Meus irmãos, os nossos relacionamentos, eles devem ter uma afeição sincera. É por isso que Paulo vai trazer, amem uns aos outros com afeição genuína e tenham prazer em honrar uns aos outros. Em algumas traduções, Paulo vai trazer a expressão amor fraternal. E sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? De um amor fraternal? Paulo está querendo dizer, olha, é um amor genuíno e um amor de família. Quando uma parte do corpo, meu querido, ela sofre, todos nós sofremos. Olha só o que diz o verso 10, que eu estava lendo com os irmãos. Amem com amor fraternal, tenham prazer em honrar uns aos outros. A gente não precisa ter inveja quando alguém, ou o pastor, ou uma liderança, elogia o trabalho de alguém, a gente fala, nossa, mas eu trabalhei também, por que ele não me elogiou? Às vezes nós, pastores aqui na frente, a gente tem até medo, né, pastor, de elogiar um irmão ou outro que trabalha em alguma área, porque o outro se dói, não falou o meu nome. Então agora também eu não vou fazer mais isso na igreja. Meu irmão, honrou todos. Eu penso sempre isso sobre pecado, mas vale para isso também. Sempre quando a gente está sozinho, a gente acha que a gente está livre para pecar, né? Não, porque o principal está vendo, que é Deus. Então quando eu estou trabalhando no reino, quando eu estou servindo, quando eu estou amando o próximo, o principal que deveria ver já está vendo, que é o nosso Deus. Então uma igreja frutífera será conhecida não apenas pelo que crê, mas como ela ama, como ela cuida, como ela caminha junto, como ela pega aqueles necessitados, os irmãos que caem, como eles cuidam deles. Alegrem-se na nossa esperança e sejam pacientes nas dificuldades, perseverem na oração. Meu querido irmão e minha querida irmã, a igreja, ela é feita de pessoas que erram também. A igreja é feita de pessoas diferentes de nós, de gostos diferentes. É por isso que o amor tem que imperar. É por isso que o perdão deve imperar. É por isso que a misericórdia deve imperar. Uma igreja frutífera para a glória de Deus precisa permitir que o amor do Evangelho alcance todas as áreas da vida dele. Meu querido, sabe qual é a minha oração para a nossa igreja? Que a nossa igreja ela tem um amor fraternal tão grande, que ao ver, ao ver alguém caindo, que a nossa igreja tenha misericórdia e o ajude. A gente não tem que tacar pedra, a gente deve estender a mão. E ao ver, preste atenção, irmão, e ao ver alguém sendo abençoado, seja na área financeira, seja em um casamento, relacionamento, seja com bens espirituais, seja em qual área for, a gente se alegre também. Porque esse é o mandamento, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Um amor sem fingimento, meus irmãos, a gente ama em todos os momentos. Quando nós entendemos isso, aí sim, meus irmãos, preste atenção, a terceira verdade ela se torna visível. Uma igreja frutífera testemunha Cristo em um mundo hostil. O texto nos mostra que a frutificação do Evangelho não se limita ao ambiente da igreja.
da comunhão dos santos, mas se revela de forma ainda mais clara ao povo lá fora. E agora, preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou no particular primeiro para depois ir na nossa igreja. Como o seu vizinho olha para você? Como que as pessoas no seu trabalho olham para você? Como que as pessoas na sua empresa olham para você? Como que as pessoas que você convivem olham para você? Nossa, mas é crentinho? Ah, ele fala que é crente. E agora eu vou estender mais, queridos. Como a nossa igreja é vista pela nossa comunidade? Como que as pessoas, ao olharem para a Betesda, nos enxergam? Como, meus queridos? Paulo deixa bem claro para nós que uma igreja frutífera não vence o mal imitando o mundo, mas testemunhando Cristo por meio de respostas moldadas pela cruz. Não é essa guerra, essa rivalidade, esse mundo hostil que a gente tem vivido aí fora, nas redes sociais. Uma pessoa erra, aquele enxurrada de crítica. O nosso país já está polarizado, meus irmãos. Ah não, você é desse lado, então você não serve para caminhar comigo, porque você é desse lado. Meus irmãos, tem famílias, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, tem famílias sendo destruídas por conta da política. Por conta de pessoas que nem sabem que você existe. Tem famílias sendo destruídas por coisas pequenas. Por conta de economia. Meus irmãos, se nós servimos a Cristo, o nosso coração está nele. A gente pode ficar amedrontado? Lógico. A gente fica aflito? Lógico, mas a nossa confiança está em quem? Olha só o que diz Colossenses capítulo 4, verso 5. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem todas as oportunidades. Meus irmãos, uma igreja madura, ela rompe a lógica da vingança. É por isso que dos versos 14 ao 18, o apóstolo Paulo ele vem nos exortar de uma forma tão clara e concisa, meus queridos irmãos, que ele fala, olha, abençoem aqueles que os perseguem. Meus irmãos, onde já se viu isso? A gente abençoar alguém que persegue a gente? Mas o próprio Jesus, no Sermão do Monte, da montanha, em Mateus 5, quando ele começa as bem-aventuranças, ele diz isso. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos por amor do meu nome. Meus irmãos, o nosso mestre Jesus, ao ser preso, achincalhado, cuspido, maltratado, ao estar numa cruz, sendo xingado por aquelas pessoas, ele em nenhum momento, meus irmãos, Jesus quer vingança, mas o que ele diz? A igreja sabe. O que Jesus diz, queridos? Vou falar de novo. A igreja sabe. O que Jesus diz? Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, por que a gente quer se vingar? Olha só o que diz Mateus 5, versos 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito? Amem o seu próximo. Odeiem os seus inimigos. Eu, porém, lhes digo, Jesus dizendo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Tem alguém te perseguindo no seu trabalho? Ore por ele. Tem um vizinho que não gosta de você e fica fazendo coisas para você, fica te maltratando, ore por essa pessoa, abençoe essa pessoa. Eu não entendo isso, né? Crente que fala que o meu santo não bate. Meu irmão, se tem alguém assim na igreja, aqui no corpo da Betesda, ore por essa pessoa e fala, Deus, tira esse pecado do meu coração. E é interessante porque verso 15, verso 16, verso 17 e verso 18, Paulo vai seguindo uma lógica. Preste atenção, empatia em vez de indiferença. Humildade em vez de superioridade. Ter boas atitudes aos olhos de todos. Seguir em paz
sem retaliação. Vocês conseguem ver como Paulo vai desenhando todo um comportamento cristão? Todo o comportamento de uma igreja? Vencer o bem, o bem vence, não fazendo o mal, mas testemunhando o Evangelho. Dos versos 19 ao 20, Paulo mostra isso. Meus irmãos, eu fico estarrecido quando eu percebo que crentes querem que pessoas que não conhecem a Cristo vivam uma vida que a gente vive. Como que alguém vai viver uma vida temente ao Senhor, sendo que ele não conhece o Senhor? Ao invés da gente ficar brigando aí fora, contra as ideologias em primeiro lugar, porque hoje está na moda isso, né? A briga não é política, ela é ideológica. Ao invés da gente brigar por isso, eu vou dar um belo de um conselho para os irmãos. Vamos pregar o Evangelho? O que vocês acham? Não é melhor do que a gente ficar brigando? Vamos pregar a palavra do Senhor? E nessa sessão final, Paulo fala isso: amado, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Meus irmãos, o que está falando é que no dia que Jesus voltar, o mal vai ser pago. Você não precisa pagar mal com mal. E ele termina dizendo, é pelo contrário: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vençam. E olha o que Paulo vai dizer no final: mas pratique o que, irmãos? O bem. Aí é o segredo, queridos. Esse é o segredo. Frutificar à luz desse texto e à luz das Escrituras é viver de tal forma que Cristo seja reconhecido, meu querido. Na maneira em como servimos aos outros, como vivemos, na maneira como amamos, na postura em responder o mal. É assim que Deus é glorificado. É assim que Deus é exaltado e é assim que uma igreja frutifica. Meus queridos, quero encerrar esse sermão dizendo para vocês o seguinte: uma igreja frutífera não é construída de fora para dentro, mas é de dentro para fora. O fruto que glorifica a Deus não nasce de coração. O fruto que glorifica a Deus nasce de corações transformados pelo Evangelho e se manifesta em uma vida comunitária marcada pela humildade, pelo amor verdadeiro, pela fidelidade às Sagradas Escrituras. Não se trata de fazer mais coisas para Deus, mas de permitir que Deus o transforme. Não se trata em ser o melhor, mas se trata em se colocar aos pés do Senhor, porque convém que Ele cresça e que eu diminua. Romanos 12 nos ensina então que uma igreja frutífera precisa servir com humildade, amar com sinceridade e testemunhar Cristo nesse mundo com maturidade. E eu encerro com um texto de João 15, verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Meus irmãos, que a nossa igreja em 2026 não seja uma igreja cheia de atividades, com agenda lotada, mas que a nossa igreja em 2026 seja não só em 2026, daqui por diante, seja uma igreja marcada por vidas transformadas. E que as pessoas lá fora, que as pessoas que nos assistem, que as pessoas outras pessoas que ao ouvirem falar da Betesda, a marca da Betesda seja uma igreja que serve com humildade, que ama com sinceridade e que glorifica a Deus com as suas atitudes. Amém, meus queridos? Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Gostaria de orar com você agora. Por favor, feche seus olhos. Você faz parte dessa igreja, meu irmão. Você é a Betesda. Todos nós somos a Betesda. Peça ao Senhor agora para frutificar na sua vida. Pede ao Senhor para transformar a sua vida. Pede ao Senhor para usar os seus dons e os seus talentos. Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti. Queremos colocar a nossa igreja diante do Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja frutífera, e assim o Teu nome ser exaltado e glorificado. Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja que serve em humildade.
uma igreja que não quer glória, em irmãos cheios de humildade e temor. Que a nossa igreja seja uma igreja marcada pelo amor fraternal, um amor sincero, mãos estendidas, braços abertos, e não dedos apontados, e não críticas, mas apoio, palavras que venham nos acolher. Que a nossa igreja seja uma igreja marcada por pessoas que, em todos os momentos, pensem sempre em glorificar o Senhor com suas atitudes. Que o Senhor seja exaltado na nossa vida e que o Senhor seja exaltado na Igreja Cristã Evangélica Betesda, em nome de Jesus. Amém e amém.